Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós falaremos sobre perdas em ventiladores industriais. As perdas acontecem basicamente em função das diferenças entre as condições experimentais de levantamento de curva de desempenho feitas pelos fabricantes e as condições reais das nossas instalações. Quando os fabricantes vão levantar as curvas de desempenho, eles preparam toda a instalação para que as perdas sejam minimizadas, ou seja, não há curvas tanto a montante quanto a jusante, existe o comprimento adequado para recuperação de pressão estática e muitas vezes nas instalações reais essas condições não são possíveis de serem obtidas, causando então perdas tanto devido a aspectos na aspiração quanto na descarga do ventilador, aumentando então os efeitos do atrito viscoso, de vórtices, do próprio escoamento em si, que não é ideal. E essa distância então do escoamento ideal e o escoamento real é que gera essas perdas que nós ressaltaremos nesse vídeo. Em linhas gerais, então, as principais causas podem ser separadas entre condições da aspiração e condições da descarga. Na aspiração, a gente pode destacar fluxo não uniforme, ou seja, a não distribuição adequada na sucção, redemoinho e vórtices, ou seja, aquelas micro recirculações que vão gerando perda de carga e perda de energia, assim como já visto em conteúdos anteriores, e o próprio bloqueio de fluxo ou restrições, condições que fazem com que menos ar seja aspirado em função de alguns aspectos que nós veremos nos próximos slides. Temos também pelo menos duas condições na descarga que provocam essas perdas de energia. Uma delas é a redução na recuperação da pressão estática, em função basicamente da variação brusca da seção transversal de escoamento, e curvas nos dutos imediatamente após a descarga no ventilador. Falando um pouquinho, então, muito brevemente da vazão não uniforme na aspiração, a gente vê aqui quase todos os problemas vão se resumir a curvas de raio curto, seja na sucção, seja na descarga. Então, basicamente, se a gente elimina essas curvas de raio muito curto, nós vamos eliminar boa parte dos problemas na sucção e na descarga. Então aqui a gente está falando de vazão não uniforme, até pela proximidade dessa curva, vejam que vai haver, é natural pela inércia do escoamento, a maior parte do escoamento vai se concentrar na parte inferior dessa curva aqui, promovendo então uma distribuição não uniforme. Vejam que a porção superior vai ter uma quantidade de massa bem inferior do que a porção inferior da curva. Isso vai provocar um não preenchimento uniforme no rotor e no espaço entre as pás do rotor, gerando perdas. Outro, como nós dissemos, são a geração de redemoinhos ou vórtices. Só para resgatar então, a alternativa que existe para evitar o efeito anterior é espaçar a curva, ou distanciar um pouco mais a curva da sucção. Existe uma recomendação que varia entre 2 a 3 diâmetros equivalentes, ou seja, um rotor, por exemplo, de 1000 milímetros, a curva deveria estar distanciada, a primeira curva, pelo menos a 2 ou 3 metros de distância da sucção. É óbvio que muitas vezes as instalações não permitem isso e a gente vai estar sujeito a essas perdas. A geração de redemoinho ou vórtices, também em função de curvas muito próximas, aqui a gente vê dois efeitos e nós vamos ver que existe diferença entre eles, mas os dois efeitos são danosos, né? Quando, vejam só, o rotor ele está girando nesse sentido e a curva vem nesse sentido aqui, de forma a girar no sentido contrário ao rotor. Então o escoamento, pela sua inércia, ele vai tender nessa figura girar no sentido anti-horário, sendo que o rotor está girando no sentido horário. E aqui, sentido a favor, o rotor está girando no horário e o escoamento tenderia também a girar no sentido horário. Isso só para a gente ver
entender essas duas condições, sentido a favor e sentido contra, ou contrário, para a gente verificar o efeito aqui na curva do ventilador. Vejam que as duas condições são prejudiciais. Então o ideal é que não haja esse redemoinho ou esse vórtice. Aqui a gente tem a curva sem o giro do escoamento, essa linha cheia, e aqui a curva do sistema, que é a curva onde a gente vai caminhar. Aqui o ventilador, aqui o sistema, o ponto de cruzamento entre essas curvas será o ponto de operação. Quando a gente tem o giro contrário, veja só o que vai acontecer. Em condições de vazão menor, a gente vai ter até uma curva superior, mas depois vai ter, a partir de um momento, a gente vai ter um ponto, a curva descendo, ou seja, para a mesma vazão a gente vai conseguir menos pressão estática. Ou seja, a gente está conseguindo tirar menos energia, ou colocar menos energia no fluido com o mesmo equipamento. E aí a gente tem que observar exatamente o ponto de operação. Então vejam que a curva do sistema não muda, porque o sistema está lá nas suas condições. E se a gente está com o equipamento girando com esse efeito de redemoinho, o giro contrário, vejam que a pressão estática e a vazão reduziram, porque a curva ela está abaixo da curva do equipamento original. E aqui a gente tem essa outra linha tracejada, que é o giro a favor. Vejam só que talvez intuitivamente a gente dissesse que o giro a favor fosse menos prejudicial, mas o que acontece é exatamente o contrário. Então, quando ocorre o giro a favor, a perda é muito mais intensa, muito mais significativa, e vejam o efeito, o ponto de operação veio aqui para baixo. Olha só. Então, nós tivemos uma perda de vazão significativa, nós estávamos aqui nessa vazão, viemos para cá, e uma perda também bastante importante na pressão. Aqui nós temos as curvas de potência, o giro contrário ele vai ter um consumo maior, apesar da vazão ser ligeiramente menor, para esse exemplo aqui qualitativo, mas a gente pode entender isso porque exatamente ele está vencendo uma resistência adicional. A potência de giro, sem giro, que seria a potência nominal, e aqui a potência de giro a favor, ela está inferior exatamente porque o fluido já está na inércia, mas a vazão também é bem menor, porque veja que houve uma redução bastante importante na vazão em função do redemoinho. Então, não faz nem sentido a gente discutir qual condição é melhor, giro a favor ou giro contra. A conclusão que a gente chega é as duas condições são altamente prejudiciais e devem ser evitadas, sempre que possível. Aqui, como que a gente pode fazer isso? Uma alternativa, se a gente não consegue distanciar a curva, é por meio de veios. Vejam só que são como se fossem aletas ou direcionadores de fluxo, que aqui a gente vai tender a retificar o fluxo ou o escoamento. Especialmente aqui na parte... Aqui, na verdade, esse separador vai ter até dois efeitos, né? Esse para reduzir o redemoinho, mas também para uniformizar o escoamento, tratando aquele primeiro problema visto. Porque aqui, nessa seção aqui, o escoamento tende a ser mais uniforme, e esses veios, então, vão canalizar o escoamento, fazendo uma distribuição menos não uniforme, vamos dizer assim, e também reduzindo bastante o efeito de redemoinho ou vórtice. Aqui um outro exemplo, quando a gente tem um pleno pode ser entendido como um tubulão, uma tubulação maior que recebe outras tubulações menores e tende a fazer uma equalização. Aqui especialmente quando a gente recebe, vejam só, um pleno, então, dentro do pleno, tubulações de diâmetros diferentes, aqui tenderia a haver um redemoinho, porque esse escoamento aqui provavelmente vai vir com uma vazão volumétrica maior, então ele vai ser predominante. Então se a gente põe um separador aqui, veja só, a gente vai tender a uniformizar e também eliminar esse efeito de vórtice. E finalmente, na aspiração, a gente pode falar dos bloqueios ou restrições na aspiração. Eles ocorrem quando as condições na sucção não são adequadas. A condição adequada seria que a gente tivesse um trecho longo de tubulação reta de seção uniforme, mas como já disse, muitas vezes a instalação não nos permite. Então a gente tem aqui, por exemplo, um pleno na aspiração, que é uma variação, vejam só, muito brusca de seção.
A gente tem a seção da sucção e o pleno aqui, um diâmetro bem maior, que vai receber outras tubulações, de forma bem semelhante, uma sucção através da parede sem um comprimento adequado aqui. Então, esse ambiente é uma configuração muito usada, por exemplo, quando se vai fazer aspiração, em termos de ventilação, né? Renovação de ar de um determinado ambiente. Muitas vezes a gente não tem um espaço muito grande do lado de fora da sala ou do galpão, e aí ocorre essa condição aqui, onde a sucção está diretamente ligada a um ambiente de seção muito maior, ou o duto ligado a um flange, e esse flange também faz uma expansão muito grande, de forma que esse comprimento não seja muito elevado, não seja adequado. Então essas condições são quase equivalentes, e existe então uma perda de pressão na aspiração em função dessa perda de pressão. Quando a gente estuda escoamento, perda de carga, variação, uma das condições importantes de perda de carga localizada é a variação brusca de seção. E vejam só que a pressão a perda de carga ou de energia expressa em forma de pressão estática pode ser da casa de metade da pressão dinâmica do duto de aspiração. Então, metade dessa pressão devido à energia cinética pode ser perdida em função dessa grande variação de seção e uma variação brusca.